Hello, so let's finish Pet 4, going to week 4. E na semana 4, pessoal, nós temos aqui esse pequeno texto que tem uma ilustração e um pequeno parágrafo, né? E o título do texto é Stay Open to New Things. Então, fique aberto a coisas novas. Então, nós temos aqui duas imagens. Uma no ano de 1441 e outra nowadays, atualmente. E aí nós temos aqui a pessoa, né, com esses balãozinhos. The printing press is going to kill everything. Então aqui está dizendo que a máquina de impressão, né, the printing press, a imprensa, is going to kill everything. E no outro, the internet is going to kill culture, falando que a internet vai matar a cultura. Então, aqui nós temos duas frases parecidas, né? Só que em épocas completamente diferentes, sobre novidades diferentes também. E aí, o que o texto traz? Olha só, ele fala que o padrão é que nós, humans, olha as palavras parecidas com o português. We are programmed to adapt to new things. Olha como essa frase não fica tão difícil de entender. Então, nós humanos, nós somos programados para adaptar a coisas novas. It's the skeptical behavior and a feeling to lose a war prevents us to do so. Então, às vezes, o nosso comportamento cético, a gente com medo de perder uma guerra por causa da novidade, né, que nos impede de adaptar as coisas novas. Mas, uma coisa importante a ser lembrada, de acordo com o texto, é que a gente recusar a aceitar qualquer coisa nova não significa que ela não vai acontecer. Porque se a natureza, if nature has initiated something, it will happen. Então, se algo já iniciou, vai acontecer, né? De acordo com o texto. Your refusal will not stop letting it happen. Então, a gente recusar algo não vai fazer com que isso pare de acontecer. Por exemplo, recusar a existência da internet e o poder da internet não vai fazer com que a internet pare de continuar se evoluindo, etc. But your refusal to accept will forbid you to take advantage of the new inventions for your own work. Então, a gente recusar ou preferir negar as novas tecnologias, por exemplo, no caso da atualidade, não vai fazer com que elas parem de se desenvolver, mas nossa negação ou a gente recusar a aceitar essa mudança, na verdade, vai nos proibir de nos beneficiarmos dessas invenções, né? De a gente tirar vantagem dessas invenções também para o nosso próprio trabalho, por exemplo. Ok, então aqui temos, né, o site onde foi tirado, aqui temos também o autor, né, lembrem de olhar todas as informações. Então, vem as questions. Por padrão, os seres humanos são programados para quê? Então, olha, programados, humanos, são palavras cognatas, que eu até marquei aqui. Então, vocês podem voltar aqui no texto e encontrar essa informação, voltar o vídeo, porque eu mencionei isso no início. Ao recusar uma novidade, o que a pessoa pode perder? Então, isso já está aqui no final, né? Lembrem do que eu comentei, qualquer dúvida também é só perguntar ou usar uma ferramenta de tradução. O texto é bem pequeno, então é tranquilo de traduzir. Analise o texto e ilustração. É possível concluir que as inovações tecnológicas têm mais pontos positivos ou negativos? Aí, pessoal, é uma questão de interpretação, né? Vocês vão pensar no que eu mencionei aqui desse texto, ou vão traduzi-lo, vão pensar no que a ilustração traz e vão concluir. Vocês acham que, a partir do texto e da ilustração, nós podemos concluir que a tecnologia tem mais pontos positivos ou negativos? Então, lembrem que aqui nós concluímos
com uma frase que pode ajudar vocês a interpretar essa pergunta. Então, qualquer dúvida vocês podem me perguntar, mas observem essa frase final, que eu acho que ela vai dar uma boa dica aí do que o texto e a ilustração estão dizendo. Mas lembrem de justificar. Então, se vocês acham que é mais positivos, expliquem por quê, e mais negativos, expliquem por quê, baseando no texto e na ilustração, não na sua resposta pessoal. De acordo com a ilustração, quero dizer, na sua opinião, né? Number 4. De acordo com a ilustração, qual era o temor demonstrado na fala do personagem do primeiro quadrinho? Então, lembrem aqui do que eu mencionei no início do vídeo, né, sobre esse ano de 1441. Ou vocês podem traduzir o que está nesse balão aqui. E no segundo quadrinho, qual é o temor? Então, a mesma coisa do primeiro, vocês vão voltar no vídeo, ou então usar uma ferramenta de tradução para entender o que está dizendo no segundo quadrinho. And number 6. A estrutura be going to é usada para falar sobre um futuro próximo, algo que com certeza vai acontecer ou que temos a intenção de fazer. Localize, sublinhando, destacando, na ilustração ou no texto, as duas frases, duas sentenças que utilizam a estrutura be going to. Então, pessoal, olhem com atenção o texto aqui e procurem essa estrutura going to. Be é am, is ou are. Então, vai ter, procurem aí na ilustração, dentro dos balões, ou no texto, as frases que possuem going to. São duas frases. E aí vocês vão, depois de copiar essas frases aqui, dizer qual que é o sentido que elas exprimem no texto. Então, aqui nós temos uma ideia do que pode ser. Tem a ver com uma intenção, o que a pessoa pretende fazer, tem a ver com algo que você pensa que vai acontecer com certeza, ok? Então, voltem lá com atenção, aqui, né, na ilustração, e no texto procurem duas frases que tenha going to e o be antes, o verbo to be, que é am, is ou are. Copiem toda a frase, ok? If you have any questions, I'm here for you. Thank you. Bye.